Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 18. Agora nós vamos começar aqui a ver as aplicações das leis de Newton, né? Na aula passada nós vimos é, são as leis de Newton, de fato, né? E agora a gente vai ver então algumas aplicações. Na verdade, aqui nas próximas aulas, vamos saber algumas aplicações bem específicas, tá? Para entender as aplicações, precisamos entender um pouco, né, das forças, elas são interações que estão permeando aí as três leis de Newton. Então é o seguinte, a força ela vai ser uma grandeza vetorial, tá? Então ela vai ter um módulo, uma direção e sentido. No sistema internacional, ela vai ser dada em Newton, tá? Não é a única unidade de medida dela. Você tem um sistema mais britânico, que é o DINA, ele envolve aí 10 a menos 5 Newton. Ou você ainda tem o quilograma-força, que é muito usado em engenharia, né? Que ele equivale a 9,8 newtons. Mas, assim, no contexto da nossa disciplina, né? A gente vai tratar mais de usar o Newton mesmo, tá bom? E aí ele aparece bastante nas leis de Newton, justamente porque na segunda lei você tem que a força resultante vai ser proporcional à aceleração, e na terceira lei, ação e reação. Então, as diferentes forças que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje vai envolver principalmente essas duas leis, tá bom? E lembrar então que a força resultante é a somatória das forças atuantes no corpo, tá? Detalhe: as forças que a gente vai ver nessa aula de hoje, elas vão ser classificadas em dois grandes grupos, tá? Ou elas vão ser de contato, que envolve interação entre duas superfícies, tá? Ou empurrando ou atritando, ou elas vão se interagir à distância, tá bom? Detalhe: a interação à distância geralmente vai ocorrer aí através do conceito de campo, e a gente vai estar tratando um pouco melhor disso quando a gente falar de gravitação, de eletromagnetismo, tá? Mas por hora, todas as forças que a gente vai estudar nessa aula de hoje vão ser forças de contato, tá bom? E, na verdade, a grande maioria delas, tá? Tirando a força-peso, tá certo? Mas veja, eu vou voltar a falar das interações fundamentais da natureza mais para frente no nosso curso. E aí a gente vai ver que todas essas forças que eu vou descrever aqui, elas podem ser sintetizadas em somente 4 tipos de forças fundamentais, tá bom? Mas isso daqui eu vou deixar histórias para as próximas aulas. Bom, a primeira força que a gente vai ver e a gente vai estudar bastante é a força peso. Geralmente a gente vai denotar ela por P, tá? Então ele vai ser o resultado da interação gravitacional do objeto, né, onde a gente está no laboratório, com a Terra. Como vai se dar essa interação, a gente vai investigar nas aulas de gravitação. Por hora, a gente só vai ver o efeito macro em objetos, tá? Então, a ideia é o seguinte: essa força-peso, a gente não desliga ela. Então, qualquer momento, qualquer lugar que a gente tiver, a gente vai estar sob a ação da força-peso, tá? Então, é diferente das outras, a gente não consegue cancelar a força-peso. A direção e sentido, ela vai ser sempre apontada para o centro da Terra. Então não importa se eu virar um objeto de ponta cabeça, o que eu fizer, sempre eu vou ter força-peso dirigido para o centro da Terra, tá bom? Se eu inclinar o objeto, da mesma forma. Então, direção e sentido sempre apontada para o centro da Terra. Módulo vai ser então o peso, né, do objeto, vai ser a massa do objeto vezes uma constante aqui que vai ser a aceleração gravitacional, tá? E aí medidas muito precisas mostram que aproximadamente vale, assim, na verdade vale em torno aí de 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas no contexto aqui de vestibulares, geralmente você aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E também isso daqui levemente ele muda com a altitude e a posição em relação ao Equador, tá? Mas isso daqui a gente vai ver melhor na aula de gravitação. Por hora, vamos considerar esse valor como 10, e o peso, então, vai ser sempre a massa do corpo multiplicada com isso, tá? E a direção e sentido sempre apontada para o centro da Terra. E aí, o que é o legal aqui? É que essa massa aqui, a gente chama de massa gravitacional, porque ela é um resultado da interação gravitacional, né, do corpo com a Terra, tá? E ela não tinha nada a ver com aquela massa inercial da segunda lei de Newton, né, que a força resultante é massa vezes aceleração.
As duas são completamente diferentes. Eu poderia chamar uma de xizinho e a outra de bolinha, tá? Porque na verdade não tem nada a ver. Mas por uma grande ironia do destino, né? As duas são iguais, tá? É por isso que a gente usa a mesma letrinha, tá? E já foram feitas medidas muito precisas que mostraram que as duas são iguais. Apesar das duas surgirem naturalmente, tendo o conceito aí da inércia do corpo, mas uma é uma inércia em relação a uma força dinâmica e a outra é a inércia em relação ao campo gravitacional. As duas não necessariamente precisam ser iguais, mas é uma coisa aí peculiar da natureza. E coisas que a gente nunca para pensar, tá bom? Bom, outro tipo de força é a força elástica, tá? Geralmente aparece no sistema massa-mola, né? Que é uma molinha, a gente chama uma molinha ideal, com um bloquinho, tá? Isso daqui é usado em dinamômetros para medir diferentes coisas, né? Forças aplicadas num objeto, a massa de objeto é usada para medir, tá? E aí ele segue a lei de Hooke, que foi desenvolvida por esse inglês, o Robert Hooke. Ele é um dos antagonistas do Newton, né? Eles não se batiam muito bem, mas ele criou então a lei de Hooke. E é o seguinte: a gente vai considerar aqui uma mola ideal. Uma mola ideal é aquela mola onde ela tem massa desprezível, né? Então, quando a gente aplicar a segunda lei de Newton, não desconsidera a massa da mola e também a deformação dela é sempre elástica. Ou seja, se eu deformar a mola, eu soltar, o objeto volta ao seu estado inicial, tá? De equilíbrio. E a gente vai voltar a falar desse sistema no terceiro ano, porque a gente vai ver o movimento harmônico e a gente consegue descrever o movimento harmônico no sistema massa-mola, tá? Mas a ideia é que é o seguinte: em termos de direção e sentido, a gente chama isso aqui de força restauradora, ou seja, a força ela sempre tende a apontar para a posição de equilíbrio. Então, se eu comprimir a mola, a força vai estar apontada para a direita, né? Para tender a voltar ao equilíbrio. Se eu esticar a mola, a força vai estar apontada para a esquerda, tendendo a voltar ao equilíbrio, tá? Então notem aí, igual está denotado na GIF, tá? Então, em termos de direção e sentido, ele é variável, mas ele é sempre contrário ao movimento do objeto, tá? Em termos de módulo, então a força elástica, ela vai ser proporcional ao deslocamento que eu faço, onde esse ΔX é a subtração, né, da posição final menos a posição de equilíbrio, tá bom? Então é o deslocamento, é o tanto que eu estiquei ou comprimi a mola, tá bom? E aí vai ser proporcional em termos de uma constante casinha, e o casinho ele vai ser então a constante de mola, e tem unidades de Newton por metro quadrado, e vai denotar a rigidez da mola. Quanto maior o K, mais difícil de eu esticar a mola. Quanto mais baixo o casinho, é mais fácil de eu deformar a mola, tá bom? Então aí notem, nas próximas aulas a gente vai começar a ver sistemas complexos de bloquinhos, enfim, de vários tipos, tá? E aí a ideia é que você preste atenção. Se aparecer uma mola ali no sistema, você tem que usar a lei de Hooke, tá bom? Englobando aí as leis de Newton, tá bom? E aí chegamos numa outra força, que é a força normal, eu vou chamar de N, tá? A força normal, ela é uma reação da superfície, de uma superfície qualquer, contra a ação de uma força. Então, se eu pego minha mão e comprimo, né, a mesa, a superfície de uma mesa, pela terceira lei de Newton, né, eu estou fazendo uma força sobre a mesa também faz uma força igual e contrária sobre minha mão. E essa força igual e contrária é justamente a força normal, tá? Então, igual está denotando aqui, ó, eu tenho um bloquinho em cima de uma mesa que está na Terra. Então, a Terra ela vai fazer o bloquinho a pressionar a mesa pela força peso, e aí a mesa também vai fazer uma força igual e contrária no bloquinho, chamada aqui de força normal, tá? Então, sempre, notem, sempre quando eu tiver objetos sobre uma superfície, eu tenho força normal. Se o objeto ele tiver pendurado, eu não tenho força normal, tá? Mas sempre quando eu tiver um objeto sobre uma superfície. E note que essa superfície não precisa ser horizontal. Se eu, por exemplo, estiver apoiando um tijolo em uma parede, né? Se eu estiver segurando um tijolo numa parede, a parede também está fazendo uma força normal, só que ela não é vertical no caso do desenho aqui, ela vai ser horizontal,
tá? Então a ideia aqui é o seguinte: a direção e sentido dessa força normal é sempre contrária à ação. E não necessariamente ela vai ser horizontal, ela pode ser tanto inclinada, a gente vai ver o caso do pano inclinado, né? Quanto vertical também, tá? Que ela vai ser horizontal, a força normal, tá? Tudo depende, então, do seu sistema mecânico que você tem. Então, notem que a gente vai usar isso nas próximas aulas. E nota outra coisa também, que ao contrário da força peso e da força elástica, ela não tem uma expressão normal, característica, né? Não tem uma expressão que o N é igual a alguma coisa. Porque justamente ela vai depender da configuração, tá? Se vai ser uma mesa horizontal, uma mesa vertical, um plano inclinado. Então, você só vai calcular normal com as características do sistema. E isso a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Aí nós temos outra força, que é a força de tração, tá? A força de tração, ela vai envolver, então, polias e roldanas e cordas. Qual que é a ideia? A função de uma corda, ela é para transmitir uma força, tá? E aí a gente vai considerar, então, um fio ideal, uma corda ideal. E aí a mesma ideia da mola. O fio ideal é aquele que não vai deformar, então ele não estica, e também ele tem uma massa desprezível, tá? Então a gente considera todas os possíveis aí distúrbios e perturbações que a corda possa fazer. E aí veja, então, sempre quando eu vou ter tração, ela também, assim como a força normal, ela é uma reação a uma ação, tá? Então, por exemplo, aqui, o rapaz, né, ele está puxando a corda, e aí a corda acaba puxando o bloquinho, tá? Então, nota aí, pela paração e reação, aqui a corda, ela está sendo tracionada pela força peso, e aí como reação você tem essa força de tração. E no homem é a mesma coisa, ele está puxando para trás com uma força F, e aí tem a força de tração aqui da corda, num paração e reação, tá bom? E aqui também, veja que a direção e sentido é sempre contrária à ação da força. Então, se eu tenho a força peso para baixo, a força de tração na corda é para cima. Se o homem está puxando para cá, para a esquerda, a força de tração da corda é para a direita, tá bom? E aqui, da mesma forma que a força normal, você não tem uma expressão clara aqui para tração, porque vai depender do seu sistema que você tem. Nas próximas aulas a gente vai ver isso com mais calma, tá? E notem também que a corda, ela sempre vai vir acompanhada com polias e roldanas, no caso aqui, tá? Isso aqui também vai ser ideal, a gente não vai considerar que não tem escorregamento, que não tem uma massa considerável, tá? Mas a ideia é a seguinte, a função de uma polia de roldana, isso daqui é bastante usado em construção civil, e a função disso é só mudar a direção da força, tá? Então, no caso, o homem está aplicando uma força para a esquerda e aqui a força fica horizontal, vertical, digo, tá? Então, a polia rodando, ela só muda a direção da força. Ela não vai amplificar a força nem diminuir a força. Ela não altera o modo, somente a direção, tá bom? E aí você tem N casos aí onde você pode usar essa força de tração. Como eu falei, nas próximas aulas a gente vai ver sistemas robustos mecânicos. Se tiver mola, você vai ter que incluir aí a força elástica. Se tiver uma superfície, um objeto está numa superfície, vai ter força normal. E se tiver um fio, uma corda, vai ter tração, tá? Então sempre lembre-se desses elementos cruciais para sistemas mecânicos, tá? Força de contato, ela também é um para ação e reação, mas ele vai acontecer quando eu tenho dois corpos, um empurrando o outro, tá? Então, por exemplo, eu estou empurrando com uma força F esse caixote A, e esse caixote A está empurrando, não com a força F, né? É uma outra força, força B, está empurrando o caixote B. E aí a força de contato é uma força de reação que faz com que o caixote B empurre o caixote A com uma força igual e contrária, tá bom? Então sempre você vai ter força de contato quando você tiver corpos tocando entre si, um empurrando o outro. E da mesma forma, a direção e sentido vai ser sempre contrária à ação, mas o módulo vai depender do sistema. Então não tem aqui uma expressão clara para isso. Tá certo? Para terminar a aula, gente, eu separei alguns exemplos interessantes. Então veja, na figura abaixo eu tenho uma maçã sobre uma mesa. Eu quero representar todas as forças que agem sobre a maçã. Então no caso aqui tem a força peso, está dirigida para baixo, 100% da Terra. E aí eu tenho a força normal que a mesa realiza sobre ela, tá? Então você vê aí que
num sistema parado, em equilíbrio, não está acontecendo nada, mas eu tenho forças atuando. Então, o fato de um objeto estar em equilíbrio não quer dizer que não atue forças nela, tá? Só quer dizer que a resultante é nula. E aí, onde estão aplicadas essas forças? Em corpos diferentes, tá? No sentido que a maçã, ela está aplicando a força-peso sobre a mesa, né? E a mesa aplica a força normal contra a maçã, tá? Então, é justamente por isso, então, que o sistema está em equilíbrio. E aí, veja, eu tenho uma outra questãozinha. O peso de um corpo é uma grandeza física. E aí, vamos analisar caso com caso. Que não varia com o local onde o corpo se encontra. Ele varia. Como a gente vai ver em gravitação, a aceleração da gravidade ela muda ligeiramente com a altitude e com a posição que você está na Terra. No Equador ela é maior, nos polos aí ela é menor, tá? Então, se muda a aceleração da gravidade, você muda a força-peso. Então, a força-peso ela varia com o local. A unidade da força-peso é quilograma. Não, a unidade de massa é quilograma. A força é sempre em Newton. Ela é caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra, tá bom? Ou ela mede a intensidade da força de reação de apoio. Não, isso daqui, a letra D não é, tá? Porque ela mede a intensidade da interação gravitacional. E aí ela é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Essa daqui, tá? Porque a letra C é caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra, tá? Ela não nos responde completamente, tá? Tudo bem que depende da massa, que depende da quantidade de matéria, mas também depende de outras coisas que a aceleração da gravidade. Então a letra E ela está mais completa, tá? E aí vamos ver esse caso. Então nesse caso aqui, opa, deixa eu só sair de frente aqui. Então veja, eu tenho três números e três letras, eu preciso fazer uma associação. Numa luta de boxe, a luva atinge o rosto do oponente e seu rosto provoca dores na mão de quem aplicou o soco, tá? Isso daqui está envolvido com qual lei de Newton? É a terceira lei de ação e reação. Então, o lutador, a mão do lutador, ele aplica uma força no rosto do lutador, do oponente, e o rosto do oponente aplica uma força igual e contrária, tá? Então, a número 1 tem que ser associada com a letra C. E aí, a número 2, certa lei física justifica o uso de segurança. O uso de segurança tem a ver com a primeira lei, porque se um corpo ele está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Então, se, por exemplo, você está dirigindo, né? Se você bate o carro, o seu corpo vai para frente com uma tendência de manter o seu estado de movimento. E o cinto, justamente, ele protege. Então, a número 2 tem que ser associada com a letra A, que é a primeira lei de Newton. E aí, a número 3 é uma proporcionalidade entre força e aceleração, que é justamente a segunda lei de Newton. Então, a resposta é a letra E. Tá certo? Pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido bem. Fiquem firmes, que nas próximas aulas a gente vai começar a ver sistemas mecânicos robustos, tá? Agradeço pela atenção e até a próxima aula.